Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar com vocês em mais um final de semana, agradecendo a Deus pela nossa caminhada. Estamos já quase chegando ao final do ano litúrgico, já no 33º domingo do tempo comum, 34º, que é o próximo domingo, que será o domingo de Cristo Rei, o último domingo que inicia a última semana do tempo comum durante o ano também, a última semana do ano litúrgico que ora vivemos. Por isso mesmo, a liturgia vai nos falando um pouco dessa preparação para o final dos tempos. A liturgia, de uma certa forma, nos acompanha durante o ano e vai nos falando um pouco disso tudo, começando com o Advento até o final do ano litúrgico, que é o 34º domingo. Nós passamos desde o anúncio da vinda do Messias, da chegada do Senhor, da preparação no Antigo Testamento, depois da vinda do Senhor, a sua vida na sua infância, a vida oculta, depois a sua pregação, a sua caminhada, a sua morte, a ressurreição e a caminhada da igreja na história até a esperança de, depois da nossa vida, de estar com Deus na eternidade, também no final dos tempos, quando nós teremos a ressurreição final. Então a liturgia tem um certo esquema onde a Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia nos acompanha durante um ano e mudando a cada 3 anos os textos que nos acompanham, de uma certa forma nos fazendo viver todos os mistérios da nossa fé, toda a caminhada nossa enquanto igreja, todos os sinais que nós temos em nossa caminhada cristã. Portanto, participar da missa dominical nos ajuda muito a trilhar esse caminho da fé, de tal maneira que aos poucos nós vamos escutando a palavra e ela, ao mesmo tempo, são 3 leituras no final de semana que nos ajudam a ver a palavra que é feita profecias, que se realiza e como se concretiza na igreja. Isso de tal maneira nós vamos vivendo, meus irmãos e irmãs, que nós experimentamos essa graça de Deus de continuar crescendo na fé e na participação já na missa dominical, da importância de nós nunca deixarmos de participar dominicalmente da Eucaristia, seja pela palavra que é proclamada, seja pela Eucaristia da qual nós participamos, seja pelo encontro nosso com a comunidade. Portanto, chegar um pouco ao final do ano litúrgico e também do tempo comum durante o ano, vamos pensar um pouco sobre a importância que tem essa nossa participação. E a igreja que prioriza a liturgia como um momento importante na vida de todo o povo de Deus e olha a liturgia como a maneira que nos ajuda a crescer na fé. De tal maneira, aquilo que nós rezamos, celebramos, vai nos ajudar a crer, a acreditar e, consequentemente, também a viver. Pelo menos no final de semana, a liturgia dominical, ela tem cada 3 anos que ela volta no seu rodízio, ano A, ano B e ano C. Estamos já chegando ao final justamente desse ano B, onde nós lemos principalmente aos domingos o Evangelho de Marcos. Portanto, aproveitemos bem e essas últimas semanas, agora, nós vemos um pouco esse aspecto de nos remeter para estarmos preparados para o final dos tempos, sim, ou seja, para a ressurreição final. Sabemos que nós terminamos um dia a nossa vida, vamos para a visão de Deus, se assim foi a nossa vida, e no final dos tempos, com Cristo e como Cristo, nós também somos chamados a ressuscitar para a vida ou para a morte. Por isso, meus irmãos e irmãs, é a palavra que vai nos acompanhando. Isso não quer dizer que nós saibamos quando essas coisas irão acontecer. Isso não quer dizer que nós saibamos que tem data marcada para o final dos tempos, final do mundo. Isso não existe. Não existe data marcada e nem adianta muitas pesquisas de tentar estudar a Escritura com textos aqui, textos acolá e interpretar quando é que seria. Todo mundo que tentou fazê-lo, errou. Já tentaram marcar o final dos tempos muitas vezes, não é? Ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. E é importante que nós sejamos sempre preparados, né? Porque chegará um momento em que a face desse mundo termina, para nós
temos aí a ressurreição final em Cristo Jesus, como Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas enquanto isso, né, olhando para o nosso lado humano, nós, depois que terminarmos a nossa vida nesse mundo, temos essa possibilidade, se andarmos no caminho de Deus, de termos a visão beatífica. Mas é muito bom também viver cada dia na graça de Deus, viver cada dia experimentando a misericórdia de Deus, viver cada dia fazendo o bem enquanto nós temos vida nesse mundo, enquanto isso é possível. É esse aspecto de poder viver cada dia bem, vivendo fazendo bem em cada momento, que também nós somos chamados a transmitir isso até os que não creem na vida eterna, nem na ressurreição final, como alguns não acreditam, mas viver e passar fazendo bem é o que é melhor para o ser humano e para a vida humana também. Portanto, que o ser humano traz consigo justamente essa tendência para o infinito. Até para aqueles que negam isso, ele traz consigo essa tendência. E eu tenho essa busca de ver para Deus, vai estar sempre presente no seu coração e na sua vida. Portanto, nesse domingo de maneira especial, quando a liturgia nos fala desse tempo e dessa preparação para esse tempo, que nós sabemos, de um lado, que nós não sabemos nem dia nem a hora. Ao mesmo tempo, nós não vivemos alienados. Sabemos que viver para um dia, contemplarmos a Deus e um dia chegarmos ao final dos tempos, nos remete ainda mais nessa responsabilidade de vivermos cada dia melhor também. Podemos trilhar o caminho de Deus agora, porque a direção que nós damos agora é que vai ser realmente nosso destino final. O lado que eu vou aqui nesse mundo é que eu vou chegar um dia lá na eternidade. Portanto, uma palavra que nós somos chamados a ouvir com atenção nesse final de semana e, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que nos faça sempre estar na direção do seu coração, da sua vida, da comunhão trinitária. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós temos na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus fala, naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. É nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, que nós também lemos a leitura primeira, livro do profeta Daniel, né? Daniel lembra um pouco esse aspecto, ou seja, nesse tempo o teu povo será salvo, e todos se acharem inscritos no livro, e muitos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade. Já no profeta Daniel, lembra isso, ou seja, chegará esse tempo de grande angústia como nunca houve então, né? Mas nesse tempo é o tempo justamente de estar, no momento da ressurreição final, muitos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Justamente nesse aspecto que a palavra nos coloca hoje, sobre o final dos tempos, a importância de nós, vivendo cada dia a nossa vida, não esquecemos que um dia nós vamos terminar a nossa vida nesse mundo, caminhar para Deus na visão beatífica, se assim nós o buscarmos, e no final dos tempos, como Cristo, a ressurreição final. Também, meus irmãos e irmãs, justamente o Senhor nos pede para que nós enxerguemos isso tudo, os sinais. A segunda parte do Evangelho lembra isso, não é? Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. E quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E termina dizendo aquilo que é minha insistência. Quanto àquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus fala de estar preparados, mas a hora ninguém sabe, mas é necessário que nós sejamos vendo os sinais dos tempos.
Os sinais dos tempos nos ajudam a viver desde agora a nossa vida de fé, desde agora a viver a nossa vida de busca de Deus, de andar pelo caminho do Senhor. E nos fazem enxergar também, né, como nós vamos chegando ao final da nossa vida, ou por idade, ou por doença, ou por circunstâncias, e ao mesmo tempo olhando para o final dos tempos, quando queremos estar preparados desde já a ressuscitar com Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse final de semana é um convite a uma vivência melhor da nossa vida. Eu lembrava no começo de novembro de fazermos um balanço da nossa caminhada. Como é que nós vivemos como cristãos e como fomos presença cristã nessa sociedade em mudança atualmente que existe ao nosso redor. E como nós transmitimos esses valores do Evangelho ao nosso redor, aproveitando cada dia da nossa vida para poder fazer o bem. Nem sempre conseguimos, muitas vezes erramos, nos omitimos, mas estamos sempre buscando retomar, recomeçar a nossa vida, procurando fazer o bem. Eis o tempo agora que o Senhor abre para nós, caríssimos irmãos e irmãs, para que nós sabemos que um dia iremos contemplar a Deus face a face e um dia queremos ressuscitar com Cristo. Mas isso vai acontecer conforme as decisões de corresponder à graça de Deus que temos hoje em nossa vida. A direção que eu coloco hoje em minha vida é que me aponta para cá ou para lá. Por menor que seja a diferença aqui agora, ao passar o tempo, os séculos e os anos, nós vamos vendo que para que lado aponta a direção da minha vida. E a melhor coisa é desejar estar apontado para o bem, para Cristo, para ver o Evangelho, para colocar em prática a palavra de Deus, de amar o próximo, de fazer o bem ao outro enquanto temos tempo. É a palavra de Deus desse final de semana, desse domingo. E por fim, caríssimos amigos e irmãos, a carta aos Hebreus, a segunda leitura, temos lido esse ano a carta aos Hebreus, né, que fala justamente que Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se à direita de Deus. E não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, diferentemente dos sumos sacerdotes antigos, que todos tinham que entrar sempre a celebrar o culto, né, os mesmos sacrifícios, em Cristo uma única oferenda levou à perfeição definitiva os que Ele santifica. Onde existe o perdão, já não se faz mais oferenda pelo pecado, porque Cristo morreu por todos nós e é a nossa vida. Portanto, nós que queremos contemplar a Deus, desde agora pela fé, um dia pela visão, depois que nós abrimos os olhos para a eternidade, e no final dos tempos, para a ressurreição final, somos chamados a fazer a experiência do perdão que Cristo nos mereceu agora, no hoje da nossa vida, como lembra aqui a leitura da carta aos Hebreus. E acolhendo a misericórdia de Deus, acolhendo o perdão do Senhor, viver de acordo, né, com a sua palavra, passando no mundo, fazendo o bem, amando o próximo, levando as pessoas a virem cada vez melhor e com mais dignidade ainda a sua vida no seu dia a dia. Estamos chegando ao final do ano litúrgico, nas últimas semanas, em tempo comum. Façamos um balanço. A nossa vida tem sido dessa forma, vivendo para o outro, amando o próximo, fazendo o bem, para abrirmos os olhos para a eternidade e um dia na ressurreição final, com Cristo também ressuscitarmos. Tudo é dom, tudo é graça de Deus, mas supõe de nós a nossa abertura, a nossa disponibilidade. Bom final de semana, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.